Estou sentado até de ladinho, ó. Papo de hoje é papo de quem olha para frente. É o que eu sempre digo. O para-brisa dianteiro do carro é grande, o retrovisor é pequeno, para a gente olhar mais para frente e menos para trás. Saudações, bastiões! Como estamos? Quinta-feira, já quase sexta, papinho cabeça. Hoje, o papo é de crescimento. Papo é bom, hein? Papo de plano B, papo de grana, papo de dinheiro, papo de trabalho. Não deixa de ser educação financeira, sabe por quê? Porque através do empreendedorismo, que é o nosso papo de hoje, a gente começa a entender até como ensinar aos nossos mais jovens o valor das coisas. É o que eu sempre digo. Não é ensinar o preço, é ensinar o valor das coisas. E aí, rapaziada, Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, dessa nossa espaçonave que trata da legalidade, da seriedade, da honestidade e que tem a tarefa de falar sobre as coisas que possam melhorar a vida das pessoas. E o papo de hoje, que é o empreendedorismo, isso deixa entender que se você já entendeu e já sabe o que é educação financeira, você vai saber e vai entender muito bem o que é empreender. E aí o papo de hoje, a ideia do que é uma das coisas constantes, né, que é o medo de empreender. Gente, como as pessoas têm esse medo? Esse medo é absurdo. As pessoas não têm assim a menor ideia do quanto as pessoas ficam ali com receio. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu vou fazer, não vou fazer. Aí parece até a peça daquele sujeito com um crânio na mão que dizia to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão. Pois é, e aí? Investir, empreender ou não empreender? Tem que empreender, gente. Não dá para ficar de papo, não. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que aí depois, quando der certo, eu sempre fiz isso com uma. Eu tenho uma sobrinha que eu peguei por um período, eu orientava ela nos estudos. E ela tinha medo de fazer as coisas. E aí eu ia lá e falava: não, faz assim, assim, assim. Aí ela fazia. Quando ela terminava de fazer que dava certo, eu olhava para ela e perguntava: doeu? E assim ela aprendeu. Hoje é uma pessoa tranquila, tem uma vida tranquila, tem uma vida de sucesso, tem a vida dela, vive muito bem com a família dela. Então, gente, eu entendo que as pessoas têm um medo absurdo de fracassar. Esse é um fantasma silencioso e ele gera todo um receio de você perder o pouco que você tem. Hoje, muitos dos investimentos, muitos dos negócios são iniciados com cartão de crédito, tipo um dinheiro que eu não tenho. Mas aí, nesse exato momento, quando você está fazendo uso de um dinheiro que você não tem, mas você está fazendo um trabalho em cima não de um investimento, mas de um empreendimento, a margem de lucro que você tende a ganhar é muito maior. E aí, a probabilidade de, se você conhecer o seu negócio, souber o que está fazendo, for ali, sério, tranquilo, controlado e organizado, a probabilidade disso dar errado é menor. E aí, gente, não tenham dúvidas de que os de fora, os alheios, que na maioria das vezes não passam de invejosos, vamos dizer, incapazes, vamos dizer, pessoas que não tenham o menor discernimento em empreender, e aí eles colocam defeito naquilo que você quer fazer. Eles têm dentro deles uma, vamos dizer assim, uma
uma má vontade em crescer dentro de uma proposta para eles mesmos, entendeu? Eles têm um certo receio em relação a isso. E aí, como eles não se sentem seguros para voar, eles não querem que os outros também voem. E aí é uma coisa que eu falo sobre o papo de amanhã, sobre o papo de investimento. Você começa a investir sem riscos. Da mesma forma, você começa a empreender sem riscos. E depois que você aprendeu a empreender e você aprendeu a investir, o conceito é bem parecido. Você começa a se permitir correr um risco pequeno, vamos dizer assim, um risco totalmente sob controle sobre esse suposto empreendimento. Aí, quando o cara, de repente, vai dizer, quando for falar alguma coisa sobre o investimento, mas eu não quero correr risco. Beleza. Então fica ali investindo em fundo de renda fixa. Agora, o dia que você aprender como funciona o investimento ou o empreendimento que você está fazendo e você, após dominar esta lógica, você souber como dar continuidade ao teu empreendimento, o teu risco sendo controlado, o teu risco sendo calculado, você consegue voar. E aquilo que eu digo, quando você empreende, a tua margem de lucro é muito maior, porque tem tua força de trabalho, tem o teu reconhecimento, tem o teu valor naquilo. E é isso que as pessoas precisam entender, que o teu valor em relação às coisas é, vamos dizer assim, o divisor de águas de um empreendimento. E aí é quando eu falo sobre essa pessoa que, não, você não tem que empreender, não, isso vai dar errado, não sei o quê. Aquele pessoal que pensa pequeno, eles têm um trauma familiar, né? Porque normalmente alguém faliu. E aí eles têm como pensamento: se fulano faliu, eu não vou fazer porque eu vou falir também. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Colocar a cabeça para fora d'água e nadar de braçada não é para qualquer um. E aí é o momento em que você tem que fazer uma escolha. Você vai querer continuar sem nada ou você vai querer arriscar um pouco e chegar numa suposta oportunidade de galgar algo de melhor para você? Tem que fazer alguma coisa. Eu sempre uso como exemplo o nosso próprio canal. Nós temos aqui no nosso canal o conceito de empreendedorismo. Isso aqui é um negócio. Nós estamos aqui trabalhando. Isso aqui não é brincadeira. Hoje, é uma coisa que eu sempre falo, estamos aqui às margens de 40 mil visualizações do nosso canal. Isso não caiu de graça no nosso colo, não, gente. Muito trabalho, muita dedicação. Eu digo sempre, eu sou só o canário que está aqui falando, muitas das vezes, um monte de besteira. Mas é muito trabalho por parte do nosso diretor, o Kevin Couto. É muito trabalho por parte do Felipe, que é o cara que ali é assessor dele, que é assistente dele. Então, isso aqui não cai do colo. O cara tem. Hoje nós temos uma média no número de visualizações que nós temos. Hoje nós já passamos e muito de 1.000 visualizações por dia. Hoje nós temos uma média de 1.300 quando esse vídeo está sendo gravado. De repente, quando ele for ao ar, já devem ter até mais do que 1.300 visualizações por dia. Nesse exato momento em que nós estamos gravando, nós temos um vídeo que está com 1.200 visualizações. Então, gente, vejam isso aqui como um trabalho. Seja lá o que for. Você vai empreender? Vou. Mas vai ser o quê? Sei lá, eu vou vender bolo de pote, não desmerecendo o que é o bolo de pote, mas dando a entender. Eu não entendo nada de bolo de pote, mas se eu tivesse que pensar em empreender em bolo de pote, eu iria fazer o de melhor, eu iria tentar ser o melhor. E é o que a gente tenta aqui o tempo todo, que é o quê? Nós temos que deixar bem claro, gente,
que a oportunidade e o risco do erro existe, mas nós temos que ter isso como o quê? Tá bom, eu já entendi e eu vou me policiar para que isso não aconteça. Valeu. Mas eu vou em frente. Esquece do papo do para-brisa. Vamos em frente. O passado ficou para trás. Nós temos que ir em frente. Sempre. Em tudo na vida. Então, o excesso de planejamento também é outra coisa que é um mal que assola e é um absurdo. Tem uma outra coisa que aí é uma coisa interna e é assustadora também. A sensação do eu não tenho perfil para empreender. Quem é você para se menosprezar em relação a um assunto que seja empreendimento ou empreendedorismo? Você não está qualificado para se menosprezar, para se desqualificar. Você nem tentou. Nós temos que levantar e fazer acontecer, gente. E aí, nós temos que entender que, inicialmente, nós vamos viver uma solidão. O empregado chega às 8, sai às 5. Ele sai de casa às 6, quando dá às 8, ele está em casa. Vai lá, faz as coisinhas dele. E qual é a perspectiva que ele tem? De ser funcionário para o resto da vida. Se é isso que ele quer, beleza, continua. Só que aí eu posso fazer uma pergunta? Muito simples. E aí vocês me respondam o que vocês acham. O empreendedor é aquele que acorda muitas vezes 4, 5 horas da manhã e vai até 7, 8 horas da noite. Mas, em compensação, se o trabalho dele for bem feito, o que acontece? Ele vai ser bem remunerado, ele vai lograr êxito. Como nós estamos logrando aqui. Tem um detalhe, o nosso canal não tem 2 meses. Nós não temos 2 meses que estamos no ar. Todos os dias estão entrando inscritos. Eu acredito que com uma mudança que foi orientada aqui pelo nosso diretor assim é um cara que tem muita visão, ele tem muita experiência, muito conhecimento nessa área de marketing. Então, o que acontece? A ideia do resultado e outra coisa, nesse ponto eu e meu diretor nós pensamos exatamente igual. Olha só, tá bom? Tá, mas pode melhorar. É igual a história da criança quando falava assim: pai, tirei 6 no trabalho. O pai, podia ser melhor, né? Pai, tirei 7. O pai, podia ser melhor, né? Pai, tirei 8. Ele, pô, tá bom, mas podia ser melhor, né? Pai, tirei 9. Mas podia ser melhor, né? Aí quando ele vem e diz, pai, tirei 10. Aí o pai olha para ele e diz, não fez mais do que tua obrigação. Você só estuda. E aí as pessoas podem olhar hoje esse discurso como um discurso que possa destratar alguém, que possa desmerecer alguém. Isso vai traumatizar. Não vai, não. Isso vai fazer com que essa pessoa entenda que a vida não é brincadeira, a vida não é um morango. A primeira disputa que você participou, se você não ganhasse, você não estaria aqui. Você disputou uma vaga num lugar chamado Óvulo, com milhões de concorrentes. E você chegou aqui. Então você tem capacidade, sim, para ir mais adiante. Então pare de se desmerecer. Invista em você, invista em conhecimento. Essa é a base de tudo. Tenho que investir em alguma coisa. Vou investir em quê? Em ouro, em prata, vou botar o dinheiro no dólar. Não, primeiro investe no teu conhecimento. Vai estudar aquilo que você quer empreender. Esse é o caminho. É isso que nós precisamos entender. Precisamos tirar a ideia de que, nesse negócio de ter dinheiro, dinheiro é sujo. Não, não é não. O dinheiro que vem do suor do seu trabalho, ele é valoroso e é uma recompensa que só os bastiões sabem o que é. Você, de repente, olhar como uma das coisas que eu vejo hoje, porque quando isso aqui foi um sonho, as pessoas em volta não sabiam. Era só eu e o meu diretor. Quando nós tivemos uma reunião no dia 5 de maio de 2025, isso aqui, gente, era tudo
ficção. Quando foi dia 19 de maio, o nosso primeiro trabalho subiu para a internet. Tivemos muitas visualizações. Hoje, as pessoas aguardam para assistir os nossos vídeos. Isso aí é uma recompensa que, muitas das vezes, o dinheiro não paga. Mas isso tem valor. E é isso que as pessoas têm que entender, que as coisas que realmente importam, elas têm valor, gente. Elas não custam dinheiro, elas detêm valor. O fato de você poder pagar uma boa escola para o teu filho, isso não é preço, isso não é custo, isso é valor que você está agregando e investir no teu filho. Então, veja as coisas, veja o empreendimento como uma coisa valorosa, não como uma coisa custosa, entendeu? É isso que nós temos que observar. E, baseado nisso, é que a gente vem aqui para deixar um recado, que a partir da primeira semana de agosto, nós começaremos um bate-papo, um mini curso de empreendedorismo, que é para você começar a perceber como a coisa se desenvolve na prática, como a coisa realmente é. Nós vamos começar a falar sobre isso de forma mais profunda, ok? Então, gente, parem de pensar que vocês não são capazes. Ah, eu não tenho idade para isso. Eu conheço gente que hoje buscou caminho errado e morreu com um terço da idade que eu tenho. E eu estou aqui fazendo o meu trabalho, como outros trabalhos que eu também faço. Então, gente, vamos olhar para frente e vamos empreender, porque é no empreendimento que a economia gira. E quem dá emprego é quem empreende, é quem faz acontecer. As pessoas estão enxergando, porque agora o presidente dos Estados Unidos taxou o Brasil em 50%. Então vai ficar difícil de vender para os Estados Unidos, e aí as coisas vão fechar, nós vamos perder. E aí, se você estiver preocupado com o teu trabalho, esse tipo de consequência não vai estar na tua cabeça. Eu entendo, é preocupante? É. Mas isso não é motivo para você parar de produzir. Ou, se você não está produzindo, você não começar a produzir. Alguma coisa você tem que fazer. O que não dá é para a gente sentar e olhar a vida passar. Entendeu, gente? Papo dado? A partir da semana que vem, nós vamos começar as gravações que irão ao ar na primeira semana de agosto. Eu quero vocês aqui, hein? Esse papo é muito sério. Aí depois, porque eu não tenho perfil. Para com isso, rapaz. Você vai descobrir depois que você fizer. E aí é como eu falava para minha sobrinha. E aí, doeu? Aí ela dava um sorriso e ela via a capacidade dela naquilo que ela estava fazendo. Ali ela estava aprendendo a ser independente. Entenderam? Gente, um beijo. Isso aqui é papo de amigo. Se eu não fosse amigo, eu estava, de repente, com vocês com um papo de bar, com um papo de rir e brincar, falando sobre um monte de coisa que não tem nada a ver. Agora, quando a gente vem com um papo sério, muitas das pessoas não gostam. Mas isso aqui é uma realidade. Gente, um beijo. Até amanhã. Amanhã, investimento. Quero vocês aqui, hein? Para a gente continuar esse papo. Isso aqui é produção, gente. Empreendedorismo. Vamos olhar para frente. Vamos crescer. O nosso país depende da gente. Tchau, gente. Até amanhã.